Boa noite a todos também, pessoal de casa que estão acompanhando mais uma sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 12ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em 25 de maio de 2026. Solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda à chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Temos um convite aqui para o lançamento do projeto Saber Pardo, que ocorrerá agora no dia 27 de maio de 2026, às 14 horas, no Espaço Cultural Ranieri Mazzilli, Rua Benedito de Oliveira Santos, 45, Centro Caconde, São Paulo, reunindo instituições estratégicas, autoridades e representantes da comunidade para apresentação oficial do projeto e de suas ações previstas. Assinados pelo senhor José Afonso de Paiva, prefeito municipal de Caconde, e Silva Midori Saito, coordenadora do projeto Saber Prado. Também temos um convite para a apresentação das audiências públicas no próximo dia 27/5, também de 2026, a partir das 18 horas, no prédio da Câmara Municipal. Convite para as seguintes audiências públicas realizadas pela Prefeitura. Primeiro quadrimestre de 2026, cumprimento de metas fiscais, artigo 9º, Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro quadrimestre de 2026, saúde, artigo 9º, Lei de Responsabilidade Fiscal. E LDO 2027, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Indicação número 111, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao seu prefeito municipal que sejam adotadas providências para a instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Henrique Agostineto com a Rua Carlos Gomes, Rua do Sapo. Indicação número 117, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que determine a manutenção do passeio público danificado na Rua Domingos Mazzilli Sobrinho, às margens do córrego São Miguel, bem como que os custos do reparo sejam descontados da empresa responsável pela execução do serviço de limpeza no local. Indicação número 118, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a construção urgente de calçada na Rua Gustavo Cassiolato, conhecida como Rua do Barracão do Padre. Indicação número 119, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a manutenção da estrada rural do bairro Pito Aceso, nas proximidades do Parque Aquática. Indicação número 120, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a instalação de semáforo no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Washington Luiz. Indicação número 121 de 2026, de autoria dos vereadores Edson do Nascimento, Danilo Lima Cipollini e Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a realização de iluminação pública no anel viário Lourival de Araújo. Indicação número 122, de autoria do vereador Danilo Lima Cipollini, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a instalação de um redutor de velocidade na Rua Niterói, nas proximidades da Escola Professor Roquelo e da creche Nicola Tortorelli. Indicação número 123, de autoria do vereador Danilo Lima Cipollini, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a manutenção da Rua 7 de Setembro, bem como seja oficiada a Polícia Militar para intensificar as rondas no local, especialmente após as 23 horas. Indicação número 124, de autoria do vereador Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a realização de reforma geral no cemitério Parque dos Ipês, com cercamento de todo o entorno e implantação de acessibilidade adequada no local.
Indicação número 125, de autoria do vereador Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a realização de manutenção da estrada rural do bairro Rosseto, próximo à Serra do Cigano. Indicação número 126, de autoria do vereador Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a realização de roçada e manutenção da estrada rural no bairro Jabuticabal, aproximadamente na altura da Venda do NEM até a região da Fortalezinha. Indicação número 127, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a manutenção da entrada do Centro do Idoso do bairro Redentor. Indicação número 128, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a colocação de pedra brita no entorno do Ginásio Municipal de Esportes Marcelo Ribeiro. Indicação número 129, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a instalação de placas informativas na Praça Pedro Ribeiro de Paiva, Mirante, com orientações de preservação e convivência no local. Indicação número 130, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a realização de limpeza geral nos bueiros e bocas de lobo em toda a cidade. Indicação número 131, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que sejam adotadas providências para a realização da avaliação técnica das árvores de médio e grande porte existentes na cidade, especialmente nas proximidades de escolas, praças e locais com grande circulação de pessoas. Recebemos a moção de pesar número 4 de 2026, à família do senhor Rodrigo Hélio Gomes da Silva, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi e demais, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Terminado o expediente, senhor presidente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, conceda a palavra aos presidentes das comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação, nós vamos se reunir logo após o término dessa sessão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai reunir em conjunto com a Comissão de Justiça após essa sessão. Então, ficam designadas duas comissões no mesmo horário após o término desta sessão. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo inscritos, solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo a um requerimento assinado por todos os senhores vereadores, nós teremos em única discussão e votação a moção número 4 de 2026, de pesar a família do senhor Rodrigo Hélio Gomes da Silva. Moção esta de autoria da vereadora Elizabeth Biondi e demais. Recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu fiz uma indicação que o prefeito, que para ser adotado providência de manutenção lá no Centro de Idosos do bairro Redentor. A entrada do Centro dos Idosos encontra-se o concreto danificado e com
ferragem exposta com situação que oferece risco de acidente aos frequentadores do local. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos, nobre colega. Boa noite a todos que assistem. Hoje eu tive com o Paulo, com o Alemão, o secretário de Esportes, Samuel, e mais o Danilo, que é diretor de um projeto, que o nosso deputado Jorge Caruso indicou para nosso município de Caconde, e aonde o distrito de Barrânia foi presenteado. É uma modalidade de judô, que já inicia o mês que vem. Acho que em poucos dias agora já vai começar a fazer a inscrição. Eu acho que inicia com 50 crianças nesse projeto, aonde vai ganhar o uniforme. Então, é um presente, eu acho que de boa-vinda para o nosso município, através do nosso deputado Jorge Caruso. E também chegou uma emenda aí, que a gente está correndo atrás, aí chegou, acho que já está até no caixa da prefeitura, 250 mil, através do deputado Jorge Caruso também. E a gente está correndo atrás aí para ver, que eu acho que tem uns bairros, umas avenidas ainda que falta iluminação, uns bairros que ainda não tem LED, então a gente vai ver aonde a gente encaixa melhor esse recurso dele. Por hoje é só, presidente. Peço palavras, senhor presidente. Palavra concedida. Então, eu queria falar aqui que eu fiz algumas indicações, né? E elas são... desculpa aí, boa noite, os vereadores, boa noite, o presidente, boa noite, pessoal que nos assiste. E eu fiz essas indicações porque lá no Paredão, lá no Cascalho, lá, eles têm passado bastante dificuldade agora na época da panha, né? O pessoal vai apanhar café, não consegue chegar nos lugares lá. Então, está muito difícil mesmo, eles têm sofrido bastante nessa época lá. Então, já conversei com eles, já fiz essa indicação para estar podendo ver se essa semana vai lá, dar uma ajeitada para eles lá. E também fiz a indicação também para roçar até na Fortalezinha, que lá o Lapia está encontrando. Um lado para o outro está difícil de passar carro, então tira, né, a visão das pessoas que passam lá, então está até perigoso. Então, já conversei com o Cristiano, com o Alemão, eu acredito que essa semana eles estão indo lá e fiz a indicação também aqui. E a respeito do cemitério, né, esses dias até falei com o prefeito que o cemitério precisava fazer uma reforma e vim fazer essa indicação aqui. Porque, na verdade, o dia que eu fui lá no cemitério, no velório da Neide, até bosta de vaca tinha lá dentro. Então, está entrando até vaca lá dentro, né? Então, eu acho que é uma falta de respeito isso aí, né? Então, é um lugar que a gente tem os entes queridos da gente lá e tinha que ter mais um pouquinho de respeito e fazer, né? Eu fiz essa indicação no começo do ano, que a gente entrou de vereador aqui. Não, mas não tive resposta, não tive nada, não tem acesso para cadeirante lá, degrau alto para pessoas de idade, e vi que não chegou a lugar nenhum, tive que fazer outra indicação. Então, eu acho que é um lugar que tem que ter o nosso respeito lá, né? Para as pessoas de idade, poder ter acesso melhor, cadeirante. Então, espero que dessa vez eles possam olhar e poder fazer, né? E também quero parabenizar, não pude ir lá no Joel Marques, mas é uma pessoa que eu admiro bastante, né? E lembro até de uma música que ele fez aí, que fez eu chorar bastante na época que eu fui embora de casa, despedi da minha mãe, e chorei muito, né? Então, depois eu vim saber que a música, ele era o compositor dessa música. Então, e muitas outras músicas que ele faz, né, que deixa a gente muito feliz, muito contente. Então, quero parabenizar o Joel Marcos pelo sucesso que ele tem. Não pude estar lá, mas rezei por ele lá, né, que ele seja feliz com a família dele, que possa estar ajudando ele. E também, que nem o Edinho falou, né, quero agradecer imensamente o Jorge Caruso, por ter, né, nunca esquece da gente, está mandando esse projeto aí para Barrânia, do judô, né, e agradecer também esses 250 mil que a gente tem para poder fazer
né, as coisas aqui em Caconde, poder estar ajudando. E o Jorge Caruso não esqueça da gente, nem o Baleia Rossi. Está sempre aqui nos ajudando, né, tendo carinho imenso por Caconde, por Barrânia, por município. Então, quero agradecer imensamente. E o mais, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, nobres colegas. Boa noite aos funcionários da Câmara. Boa noite ao pessoal que está nos ouvindo pelas redes sociais. Senhor presidente, mais duas notícias boas também, que eu gosto de falar de notícias boas. Está em andamento uma emenda parlamentar do deputado federal Arnaldo Jardim, R$200 mil para assistência social. Já estão cuidando dos documentos, o pessoal lá do CRAS já está inserindo no sistema, e também uma emenda parlamentar do deputado Paulo Alexandre Barbosa, de 100 mil para a Casa de Acolhimento. Também o pessoal lá da Casa de Acolhimento, o secretário Nilcinho, o presidente, o pessoal do CRAS também já está envolvido para inserir no sistema e arrumar toda a documentação necessária. Então, em breve, essas duas emendas parlamentares estarão chegando para o nosso município. Muito obrigado. Senhor presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Muito boa noite, nobres colegas. Boa noite. Muito boa noite aos funcionários aqui da casa. E o nosso boa noite também aos que nos honram, acompanhando-nos pelas redes sociais. Inicialmente, eu gostaria de fazer coro com o nobre vereador Paulo Cotrim, em relação à reivindicação que ele faz quanto à questão do cemitério Parque dos Ipês. O vereador Edinho também, numa das nossas sessões, se referiu à questão da iluminação, naquele trecho ali, da rotatória até na entrada lá, há pontos muito escuros e precisa de iluminação. Então, as palavras do Cotrim também são as minhas em relação a essa solicitação feita ao chefe do Executivo. Gostaria também de manifestar aqui no Templo do Coração, numa prece rápida de segundos, a minha solidariedade à família do Rodrigo Hélio Gomes da Silva, a vereadora, nobre vereadora Beth, tomou essa iniciativa importante. Eu até estou me antecipando aqui em relação à moção de pesar, que é também uma manifestação de todos nós aqui da Câmara, até porque o Hélio prestou inestimáveis serviços à comunidade cacondense, em especial na área da saúde, para a Santa Casa, sempre muito atuante. Então, a família dele, que haja por meio de anjos a consolação, e para ele, espírito imortal, as nossas vibrações de paz, porque está acolhido em uma das moradas do Pai, das quais fala Jesus no Evangelho segundo João. Hoje é dia do trabalhador rural. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, se nas nossas mesas não faltam os grãos, os frutos, os legumes, as verduras, devemos essa bênção ao homem do campo, ao trabalhador rural. Exaltá-lo, dignificá-lo, é apenas reconhecer a grandeza, a importância
desse trabalhador. Então, aqui neste momento, eu também penso em Deus, que é o maior trabalhador dos universos, porque criou como onipotente, onisciente, onipresente, causaram de tudo que existe, as maravilhas que nós vemos, como os colares cósmicos que rodopiam aí pelo espaço infinito. O maior trabalhador. Então, que o Pai abençoe o homem do campo, o trabalhador rural. Não somente neste dia, mas em todos os dias da existência humana, no trabalho que cada um realiza com tanta dedicação e pouco reconhecimento. Por fim, agradecer esta oportunidade, agradecer o presidente por nos ter permitido a palavra e desejar a todos os colegas de Câmara muita paz, muita luz e muitas bênçãos para a nossa comunidade cacondense. Obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Queria também fazer o coro com o Frank, por tudo que ele falou. E hoje, como você falou, dia do trabalhador rural, muito bem lembrado. Como você falou, realmente, a gente depende, né, a zona rural, os trabalhadores rurais, a gente depende diretamente deles. Então, é importante a gente estar sempre também tentando fazer o máximo para representá-los aqui na Câmara, né? Assim como o Paulo também falou sobre o bairro Cascalho, eu queria também somar forças com ele, porque até fiz indicação para o bairro, então, mas eu não tive lá. Então, Paulo fez essa presença tão importante, agradeço também por estar, né, junto com os moradores lá, para poder fazer essa força. A gente está se unindo para pedir melhorias para o bairro, não só o Cascalho, tantos outros, né, mas a gente precisa, sim, estar fazendo força, né, não só presente, falando, a indicação, tudo é válido, e a gente está nessa força aí por todos. E a gente está sempre ouvindo, né, que a gente não está fazendo nada, tem muitas críticas, mas tem muita gente também que vê e reconhece, nos agradece, né, e a gente está só cumprindo o nosso dever, a gente não está fazendo favor nenhum. Eu queria agradecer também o meu nobre colega Daniel, também por estar fazendo a indicação, que me pediram também lá para o Centro do Idoso, né, aquelas ferragens que estão saindo do concreto, né, que podem machucar os idosos. Está tendo aula lá, né, felizmente está tudo funcionando bem, mas esse concreto, com essas ferragens, é um risco, né, de machucar. Então, parabenizo e agradeço, Daniel, por estar representando essa solicitação importante também. Sobre o cemitério também, que o Paulão falou, os animais lá dentro, foi uma questão que eu também fiz um pedido, né, para tomarem providência, porque realmente é complicado, né? A gente, às vezes, tem lugares lá que pode até cair, tem muitos cavalos que circulam ali dentro, ele pode cair ali dentro também, sem falar a sujeira que eles fazem lá, né? Então, assim, são várias questões que parabenizo também o Paulão, o Edinho, os vereadores que fizeram essa indicação, essas providências para o cemitério. E aquele local, como o Frank falou também, por isso que eu falo que a gente trabalha em equipe, né? Todos estão empenhados nas melhorias. Aquela parte, aquele pedaço ali na frente do cemitério também é muito escuro, pedi iluminação ali também, e esse trecho que o Edinho solicitou também ali, próximo da Ponte Nova, é extremamente importante também, que a gente tenha esse cuidado, porque ali pode ser local onde pode haver vários tipos de delito. Então, a gente tem que ter essa providência, e eu acredito que a Prefeitura vai realizar. Outra coisa, eu queria falar também da profissional, né, a Alderli, que está tomando conta do setor social, né, da nossa cidade, junto ao CREAS, o CRAS, o Fundo Social. Enfim, esse setor social está muito importante. Eu queria agradecer imensamente a Alderli, a Beth, assistente social, né, minha xará. Ultimamente, eu precisei muito, né, da ajuda delas para resolver algumas situações, e elas foram prontas. Final de semana, horário noturno, elas se prontificaram, me atenderam, resolveram algumas questões sérias, né, questões sociais da nossa cidade. Então, eu queria parabenizá-las, parabenizar o prefeito. Eu estou sempre falando, quando é alguma coisa que a gente tem que destacar, eu faço questão. Eu não só critico, não só sou contra, não. Eu sou a primeira a reconhecer o trabalho, né? O prefeito fez muito bem, né, de ter contratado, ter colocado a Alderli e a assistente social, a Beth, são extremamente competentes, humanas, sérias, prontas para atender na hora que a gente mais precisa. Então, toda a minha gratidão, né, e eu também estou à disposição para ajudá-las, ajudar o setor social quando for necessário. Outra coisa, vou tentar resumir, para não me alongar,
A moção que eu fiz para o Rodrigo Hélio, né, eu achei também que a gente tem que reconhecer, porque, embora ele não tenha sido, né, um vereador, que ele tentou ser, ele se candidatou, mas não se elegeu, mas ele não desistiu de ajudar, né, em várias entidades, principalmente a Santa Casa, a área da saúde. Como eu até já falei aqui, o Rodrigo Hélio, ele solicitou, né, algumas até campanhas, né, de doação de sangue, me pediu também ajuda para isso, falou com alguns deputados. Então, assim, a gente tem que, sim, demonstrar essa gratidão, né, porque o Rodrigo Hélio não está mais presente, mas o que ele fez, né, e o que ele pretendia fazer tem muito valor. Então, eu desejo aí os meus sentimentos, em nome de todos aqui, à família do Rodrigo Hélio, que realmente é um cacondense memorável, e todo mundo aqui reconhece isso. Penúltima coisa, eu solicitei, fiz 2 indicações, uma solicitando para a prefeitura fazer a manutenção, limpar os bueiros, as bocas de lobo, porque a gente sabe que a gente está para receber chuvas mais intensas agora nesse período, né? Está previsto El Niño, depois um super El Niño no final do ano. Então, é melhor a gente prevenir do que remediar. Fazer essa limpeza, né, nos bueiros, nas bocas de lobo, é importante. Também pedir para a população não jogar lixo na rua, para a gente não entupir os bueiros, porque, com chuva pesada, aumenta a chance de alagamento. Então, acho que é uma das providências importantes, né, que não só o Executivo tem que tomar, fazendo essa limpeza, mas nós também, como munícipes, manter a cidade limpa e não entupir esses bueiros, para que não ocorra as enchentes que podem causar danos graves na nossa cidade. E a questão das árvores também, eu pedi uma análise, né, porque a gente soube que caiu uma árvore ali no parquinho, né, felizmente não era horário de criança estar ali, mas é inesperado uma árvore de médio a grande porte cair e poder causar algum tipo de acidente. Então, fazer essa avaliação, eu acho que é de extrema importância, né, a gente poder ter essa previsão, algumas que já estão. Eu sou contra cortar a árvore, todo mundo sabe, eu quero que as árvores continuem. Para mim, é mais importante ter uma árvore grande, né, do que ficar plantando outras. Então, se ela tem condição de ficar, deixa, mas se for uma árvore que está correndo risco de queda, né, ela seja avaliada e realmente seja cortada, né. É isso. Última coisa. Agora é a última coisa. Eu solicitei à Câmara Municipal, porque na sexta-feira agora, dia 29, o deputado Barros Munhoz vai estar em Caconde. Então, a gente solicitou aí o horário das 9h ao meio-dia. A gente não sabe o horário certo ainda, mas das 9h ao meio-dia, eu estou solicitando à Câmara para a gente poder receber o deputado estadual Barros Munhoz, né, para a gente poder estar debatendo aí algumas demandas da cidade e a gente poder ter mais ajuda dele. É isso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Senhores vereadores, ao público que estão nos assistindo. Lembrando a todos vocês, na quinta-feira, dia 28 de maio, às 18h30, nós teremos aí no Espaço Cultural Ranieri Mazzilli a palestra do deputado Rafa Zimbaldi, que é sobre a influência digital. Vai ser uma palestra muito importante para os jovens, para toda a comunidade, para os diretores aí de ensino, de escolas, Guarda-Mirim, né, enfim, todas as entidades já foram convidados aí, inclusive Câmara Municipal e Prefeito de Itapiratiba, de Vinolândia, para que venham assistir, prestigiar essa palestra que vai ser de grande importância para a nossa cidade e principalmente aos jovens aí, nesses problemas que estão acontecendo aí nas redes sociais. Lembrando também que no dia 27, às 14 horas, lá no Cine Teatro Alvorada também, teremos a palestra lá sobre o saber pardo, que será gratificante para todos. E no mesmo dia, 27/5, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal, a audiência pública pela Prefeitura. Quero aproveitar a oportunidade também e parabenizar vocês aí pelas indicações, bem lembrado as indicações de vocês, aos deputados que nos ajudam muito aqui, parabéns aos vereadores que estão imbuídos aí junto com os deputados, Caruso, que vem fazendo um grande esforço e realizações para a nossa comunidade. Inclusive aí o projeto de judô, né, que vai ser muito importante para as crianças, e é o esporte, e através do esporte a gente vai conseguindo tirar
juventude aí das drogas, e é uma ocupação importante, é um esporte que requer, assim, uma vida mais regrada. Então, vai ser muito importante esse projeto. Quanto às indicações que vocês apresentaram, como eu disse, que eu parabenizo todos vocês, mas em especial, realmente, ao cemitério Parque dos Ipês, né? A gente sabe que ali está havendo muitos problemas ali de animais soltos, mas é preciso que haja a ampliação desse cemitério, que já não está quase que mais espaço aí para sepultamento. O nosso cemitério municipal já está esgotado, a não ser aqueles que têm ainda jazigos e túmulos de família. Mas muitas pessoas têm me procurado justamente por isso. Então, é preciso que haja ampliação daquele cemitério, é preciso que haja manutenção e que seja realmente fechado de muro, como deve ser feito realmente um cemitério municipal. E é preciso que haja realmente essa iluminação, bem lembrada aí pelos vereadores. É preciso que haja uma boa reforma no local onde ficam os velórios ali, porque realmente é difícil para as pessoas, cadeirante, pessoas de idade, ter que descer os degraus que ficam prejudicando assim o acesso para as famílias. Então, é preciso que o prefeito olhe com bons olhos aí para... e isso faz parte do social. Então, que haja esse bom entendimento aí do prefeito junto à sua assessoria, à sua equipe, para que realize o quanto antes essa reforma no cemitério Parque dos Ipês. Muito bem lembrado pelos vereadores, e fica aqui também o meu apoio às indicações de todos vocês. Lembrando também, como disse o vereador Frank, hoje é o dia do trabalhador rural. Então, o que eu peço é ao grande arquiteto do universo, Deus, que abençoe os trabalhadores rurais, os agricultores, os sitiantes, que fazem com que esse Brasil permaneça de pé. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos e muito obrigado.